Este vídeo aqui, ele é um trabalho do Senai referente a uma biblioteca JavaScript. A biblioteca que a gente escolheu para apresentar foi o Pooper.js. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, João Romildo Gesser, e também pelo Matheus Silva Freitas. Falando um pouquinho sobre a biblioteca Pooper.js. Ela é uma biblioteca JavaScript que tem um único objetivo, que é a criação de forma eficiente de poopers. Mas o que seria exatamente um pooper? Basicamente consiste em caixas de diálogos que podem ser colocados aonde for preciso, graças à nossa biblioteca, bastando apenas referenciar um elemento em tela. Para desenvolvimento e para a utilização dessa biblioteca não existem muitos requisitos, mas o único requisito necessário é o tooltip, que serve como base para a nossa biblioteca, que é o Pooper. São os mesmos desenvolvedores que desenvolveram o Pooper, também desenvolveram o tooltip, então é fácil de encontrar. Se for buscar o Pooper, tu já encontra essa biblioteca. Falando um pouquinho sobre o CDN que essas bibliotecas utilizam para manter esses arquivos, esses dados, é o UniPKG. O UniPKG ele utiliza o Cloudflare, é uma das plataformas mais rápidas e com grande capacidade de armazenamento de dados no mundo, e é uma plataforma especializada em Cloud Network. Então você pode utilizar ela e desenvolver o seu site utilizando essa biblioteca, e pode ficar tranquilo que não é do dia para a noite que essa biblioteca vai desaparecer e tu não vai ter mais como utilizá-la. Afinal, por que eu devo utilizar o Pooper? O Pooper, como sendo uma biblioteca exclusiva e unicamente para a criação de caixas de diálogo, se eu precisar de caixas de diálogos em meu site, eu simplesmente pego essa biblioteca e utilizo em meu site. Com isso, eu acabo ganhando muito tempo e produtividade. Por quê? Porque se eu fosse construir do zero tudo que essa biblioteca me proporciona, iriam meses de trabalho, meses, semanas, dependendo do desenvolvedor, querendo ou não, é um tempo perdido. E um exemplo que me mostra que é tão simples utilizar o Pooper é que basta eu ter um elemento em tela já existente, pego o meu Pooper e referencio a esse elemento e pronto. Nosso JavaScript, a nossa biblioteca JavaScript vai se ajustar e se adequar conforme as necessidades e configurações que eu pré-determinei durante a criação desse Pooper. Então, questão de 5 minutos, menos até, eu já tenho tudo prontinho, já tenho as minhas caixas de diálogos tudo pronto, porque com essa biblioteca eu consigo desenvolver realmente de forma extremamente rápida essas caixas de diálogos. Além do mais, o Pooper ele é inteligente, tanto é que se um elemento estiver perto do limite de uma borda, no qual não poderá passar, por exemplo, na minha tela, eu tenho a minha borda da minha tela. Se um elemento estiver muito próximo a essa borda e eu for pegar e passar o mouse em cima, por exemplo, e esse caixa de diálogo for exibida, por padrão, ela vai simplesmente ser cortada. Parte do conteúdo dessa caixa de diálogo, conforme o tamanho dela, vai ser cortada. E com a nossa biblioteca, ele simplesmente resolve esse problema pra gente. Ele pega e se autoajusta conforme o ambiente onde está esse elemento. Então eu consigo configurar durante a criação desse meu Pooper que ele vai ter determinadas ações caso isso aconteça. Se não consegue botar essa caixa de diálogo na direita devido a algum limite de alguma borda, ele simplesmente joga para a esquerda, conforme eu configurar. Se não der também, joga para cima, se não der para baixo, e assim vai indo. Ele se autoajusta, basta a gente configurar ele durante a criação. Além disso, a biblioteca Pooper automaticamente detecta se o elemento deve ser fixado ou absoluto. Outra questão interessante é que o Pooper nos disponibiliza setas, são meramente visuais, mas que sem dúvida para a criação delas, se fosse um desenvolvedor criado do zero, toda a caixa de diálogo e também ter setas, a utilização de setas seria algo muito demorado. E nossa biblioteca Pooper já nos disponibiliza essas setas, que referencia o nosso elemento que foi vinculado ao Pooper. É algo meramente visual, mas que é de extrema utilidade em determinadas situações e também
é de fácil implementação, basta eu botar uma linha lá dizendo que eu quero a utilização de setas para referenciar o elemento, pronto, resolvido. Além disso, algo muito importante que o Pooper tem e que muitas vezes é analisado para ver se vale ou não a pena a utilização da biblioteca, é que essa biblioteca ela é de extrema velocidade. Então, as ações que forem surgindo, por exemplo, aqui eu citei acima, se o elemento estiver muito próximo à borda e essa caixa de diálogo for expandida e não tiver onde ficar, o nosso Pooper já se autoajusta. E ele é realmente muito rápido, então não tem preocupação com lentidão, se vai ter um delay ou coisa do tipo. O desenvolvedor não precisa se preocupar, porque a biblioteca é realmente bem rápida. Agora, indo mais além, para buscar essa biblioteca e encontrar ela na internet é bastante simples. Basta a gente ir no Google e pesquisar por Pooper.js. Ao pesquisarmos, o primeiro item que aparecer é a nossa biblioteca que a gente está procurando. O site que se encontra a explicação do que é biblioteca é bastante intuitiva e simples, além de bonita. Aqui ela fala um pouquinho sobre o que é e o objetivo dela. Aqui a gente tem o tooltip que eu havia falado anteriormente, que é necessário para utilizar o Pooper. Aqui temos ali é a documentação, o tooltip js.documentation. Aqui embaixo nós temos alguns exemplos, de como funciona, mais explicações. Um pouquinho mais à frente a gente tem aqui um exemplo de um item que vai se adaptando, conforme um limite, como eu havia dito antes. A gente pode determinar que existe uma borda aqui e a caixa de diálogo vai ter que se adaptar. Indo um pouquinho mais abaixo nós temos aqui uma tração que é com relação a scroll. Olha só, observe que eu vou mexendo aqui meu scroll e a caixa de diálogo vai se adaptando. Um pouquinho mais abaixo a gente tem também uma outra ação. A gente vai mudando também, dependendo da posição onde que está a nossa visualização do site, esse Pooper vai ter uma ação diferente. Ela vai se atualizar. Aqui também é um pouco parecido. E em todos os casos tem um pouco do código e também a explicação do que é. Então é algo bastante intuitivo. Aqui ele fala um pouquinho dos benefícios de utilizar essa biblioteca, que levam um desenvolvedor a utilizar. Situações que eu já expliquei anteriormente também. E aqui no final, a gente tem a documentação, que é a parte, bem dizer, mais importante. A documentação é bastante abrangente e também bastante intuitiva. Se a gente observar aqui, ele explica detalhadamente como a gente pode trabalhar com a nossa biblioteca, algumas propriedades, como construir um novo Pooper, dando new Pooper. Indo para a gente buscar essas bibliotecas, a gente vai no GitHub. No canto superior do site a gente consegue acessar. Aqui é o GitHub, onde tem o projeto do Pooper.js, que a gente pode até visualizar. E aqui embaixo a gente tem a instalação. São os dois links que a gente precisa, que é o Pooper e o tooltip. Basta a gente pegar esses links ali e jogar no nosso site. E a gente já vai ter 100% da utilização dessa biblioteca. Infelizmente, ela não nos disponibiliza conteúdo CSS para esses poopers. Então, as páginas de estilo, pelo fato de não ter um lado negativo da biblioteca. Bom, agora irei mostrar como realizar a instalação e a criação de um pequeno projeto para a utilização do Pooper. Para isso, vamos utilizar este wireframe como exemplo. Iremos criar uma agenda com 31 dias, um para cada dia do mês, e ao passar o mouse em cima de cada um dos dias, irá aparecer uma pop-upzinha referente ao evento cadastrado no mesmo. Para fazer a instalação do Pooper, basta você acessar o site do pooperjs.org, clicar sobre o install. O mesmo já irá redirecionar
para onde possui os links dos arquivos minificados do próprio Pooper. Então agora vamos criar um arquivo index e vamos importar os dois arquivos para a utilização do Pooper. O Pooper necessita do Framework Tooltips, então será necessário importar os dois arquivos de uma vez só. Então, como foi dito, vamos criar uma agenda. Pronto, dessa forma temos importado o Pooper em nosso projeto e podemos utilizá-lo sem problemas. Após isso, vamos criar um arquivo JS para ficar mais fácil a criação de elementos dos dias. Primeiramente, vamos pegar a tag body, no caso será o pai de todos. Vamos pegar a tag body. Após pegar a tag body, vamos criar um pequeno for. Este for será responsável para a criação das divs referente aos dias, conforme foi mostrado aqui no wireframe. Ou seja, cada dia será uma div. Agora vamos criar os dias com o atributo document.createElement. O elemento criado no caso será uma div e vamos setar um atributo de ID. O ID que iremos utilizar será o mesmo do número do dia, para ficar mais fácil a captura do elemento posteriormente. Então agora vamos adicionar o texto referente ao dia dentro da div. E após isso vamos adicioná-lo em tela. Vamos pegar a body, tag body no valor 0, porque temos apenas uma tag body em nosso HTML. E vamos adicionar o dia. A partir desse momento, caso acessamos o index, nada acontece, porque não importamos o JS no HTML. Agora importado o JavaScript, foi criado a div referente a cada dia do mês, do dia 1 ao 31. Porém, precisamos formatar para ficar da forma que desejamos. E para isso, vamos adicionar outro atributo dentro da div referente à classe. O nome da classe será bem genérico. Após criado o atributo, vamos criar o arquivo CSS e importá-lo dentro do HTML. Após isso, vamos dar umas pequenas pré-formatadas no nosso arquivo HTML, primeiramente dentro do body. E agora na nossa classe de dias. Podemos ver que, após criado o CSS, os dias já estão criados da maneira que desejamos. Só vamos jogar os dias para a direita. Depois de criado os dias, iremos criar as divs referentes ao Pooper. Para isso, vamos fazer mais um for. E agora, para podermos identificar o Pooper, vamos colocar o Pooper mais o número referente ao dia que lhe pertence. E vamos também definir uma classe para ele. Feito isso, vamos adicioná-lo dentro do body. Feito isso, nada acontece, pois não temos um estilo definido para o Pooper, então ele não terá comportamento nenhum. Porém, se clicarmos F12, podemos ver que todas as divs referentes aos Poopers foram criadas. Para isso, acessamos o Style
e definimos o comportamento do pooper. Podemos ver agora que todos os poopers foram criados. O pooper nada mais é do que uma div com um comportamento em cima de outro componente. Isso iremos adicionar mais tarde. Porém, não queremos que ele fique aparecendo a todo momento. Então, como queremos que ele só apareça ao passar o mouse em cima de um dia, vamos escondê-lo. Agora, precisamos criar o pooper em si. Como vamos fazer isso? Primeiramente, precisamos criar uma lista para armazenar os poopers. Criada a lista, após adicionarmos o elemento em tela, vamos criar uma variável do pooper, que será um novo pooper. A partir daí temos o seguinte comportamento da criação do pooper. Primeiro teremos o elemento x, o elemento y e a forma que ele irá se comportar. O elemento x será o que irá receber o pooper. Então, para isso, pegamos o elemento de tela, que no caso vai ser o dia, e pegamos agora o elemento que será o pooper, que será exibido ao passar o mouse em cima do dia, que no caso é o pooper que criamos aqui em cima. Para isso, utilizaremos o document.getElementById do próprio JavaScript. Poderíamos estar utilizando um framework jQuery, porém foi preferível fazer dessa forma. Pegamos o elemento referente ao dia e agora daremos um novo comportamento para ele. O comportamento que iremos dar será o placements. Esse comportamento fará que o pooper criado seja exibido abaixo do elemento. No caso, se salvarmos aqui e tirarmos o display, podemos ver que os poopers aparecem embaixo do seu respectivo elemento, conforme foi dito aqui. Porém, não queremos que ele apareça a todo momento, então vamos criar mais dois atributos dentro da div de dia. O primeiro atributo será o onMouseOver e o segundo será o onMouseOut. O primeiro atributo onMouseOver irá receber uma função chamada exibPooper, que como parâmetro irá passar o próprio elemento. O onMouseOut receberá uma função chamada removePooper, que também, por atributo, irá receber ele mesmo. Dessa forma, vamos criar as duas funções referentes ao passar o mouse em cima e ao tirar o mouse de cima do elemento. Criadas as funções, vamos definir seu comportamento. Primeiramente, vamos pegar o ID do pooper em si, que no caso será o ID do dia. Vamos pegar o ID e após isso vamos pegar dentro de uma variável o elemento do pooper, que no caso vai ser o pooper, vai receber document.getElementById. Iremos pegar o pooper. Após pegar o pooper, daremos um style display inline. Após isso, se viermos até a nossa tela,
e atualizarmos, podemos ver que, se formos ao navegador e atualizarmos, o pooper será exibido logo abaixo do componente, da maneira que foi prevista. Porém, também queremos o comportamento que, ao sair, o pooper também seja removido. Então, para isso, vamos popular a função. E agora, ao invés de darmos o display inline, daremos o display none. Desta forma, ao passar o mouse em cima do dia que queremos ver o evento, o pooper será removido. Apenas para visual, no dia que estamos, no próprio calendário ele fica de uma cor diferenciada. Estamos no dia 14, então o dia 14 ficará com uma cor diferenciada. A básica que eu mostraria seria essa. No site do próprio PooperJS, possuímos uma documentação muito vasta de atributos que podem ser utilizados dentro do Pooper. Então é isso.